6h59, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Daqui a pouco a gente volta a falar da crise no sistema penitenciário. Vamos trazer a lista completa dos 40 presos que foram mortos nas unidades prisionais aqui da capital no dia de ontem, assim como também a entrevista ao vivo com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para trazer os detalhes das providências que serão adotadas, tomadas depois dessas mortes registradas aqui na capital em presídios. Começou desde domingo, ontem foram mais 40 mortes já confirmadas e os detalhes das providências que serão adotadas você acompanha em um instante só. E agora eu vou trazer outras informações sobre uma cratera que a gente chegou a falar ontem aqui no Manhã no Ar. Você lembra que ela foi totalmente interrompida na tarde de ontem, o trânsito ali na Avenida Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. O motivo é a recuperação emergencial da rede de drenagem que foi prejudicada com o rompimento de uma tubulação próximo à Fundação Centro de Controle de Oncologia. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 5 metros de tubulação vão ser substituídos e as equipes devem ficar no local até que o problema seja resolvido. Agentes de trânsito também vão orientar os condutores com relação ao desvio pela Rua Francisco Orellana. O motorista que seguir pela via deve fazer um giro na quadra para novamente acessar a Avenida Dom Pedro. A mudança também vai alterar o itinerário do transporte coletivo. A gente chegou a falar desse problema que você vê aí na imagem. Até ontem de manhã, ninguém queria ser o pai da criança. A prefeitura dizia que não ia resolver porque era responsabilidade da Águas de Manaus. A Águas de Manaus dizia que era responsabilidade da prefeitura e no meio de tudo isso estava a população e principalmente os comerciantes com os prejuízos, porque a cratera é grande, se abriu de uma hora para outra, estava aumentando o vazamento de água. Continuava, mas pelo menos agora parece que houve um entendimento e cada um puxou para si a responsabilidade. Águas de Manaus devem conter o vazamento e a prefeitura fazer essa substituição de rede de drenagem, que na cidade é um problema que a gente tem em várias zonas. A drenagem é muito antiga, são obras que não aparecem e que demoram bastante tempo e demandam bastante recurso para serem executadas. E Manaus é a quarta capital brasileira com o maior número de títulos de eleitor cancelados. Foram mais de 39 mil documentos. E quem está nessa situação precisa se regularizar para evitar uma série de complicações. Raul não votou nos últimos 3 pleitos. Além disso, não tem o cadastro biométrico. Resultado, título cancelado. Eu só votei em 2014, nesse ano para governador não votei. Eu fui correr atrás, aí teve impedimentos, aí eu fui correr agora atrás. Aqui no Amazonas, mais de 75 mil eleitores estão nessa situação. Mais de 36 mil só na capital. É o estado com o maior número de documentos cancelados do norte do país. Quem não sabe se pertence a esse grupo precisa acessar o site do TSE ou do TRE. O agendamento também é feito online e o Tribunal Regional Eleitoral estendeu o horário de atendimento desde o início do mês. A partir de 1h da tarde, se você começar a procurar o nosso sistema de agendamento na internet, você já vai conseguir, então, agendar para o próximo dia, para o dia seguinte, pelo turno da tarde. É preciso ter em mãos documento com foto e comprovante de residência. Quem não regularizar a situação pode ficar impedido de votar nas próximas eleições e tem ainda uma série de transtornos. Problema em CPF, problema para se conseguir um emprego, talvez problema em conta bancária, concurso público, tomar posse, se aposentar. Então ele tem que correr e nós estamos aqui para atender o eleitor da melhor forma através do agendamento. 7h03, a gente volta a falar da crise do sistema penitenciário. Uma das vítimas dessa matança nos presídios é o homicida de um cabeleireiro conhecido aqui em Manaus. Ele foi preso em setembro de 2017. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer mais detalhes desse assunto para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia. A lista atualizada com o nome dos 40 mortos do dia de ontem já foi divulgada, né? E agora os familiares já sabem quem são essas pessoas, o que muita gente fica na dúvida quem seriam. Os crimes cometidos foram crimes hediondos, quem eram essas pessoas, né? Por que essas pessoas morreram? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa lista com 40 nomes, muitos deles já são conhecidos da nossa audiência. Muitos desses casos foram, inclusive, relatados aqui pelas nossas equipes de reportagem aqui da TV Crítica. São nomes realmente que chamaram a atenção por alguns casos, como você citou mesmo, a morte desse cabeleireiro em 2017. Chamou a atenção porque ele morreu em um salão de luxo, ele tinha muitos
amigos, muitos clientes, inclusive da alta sociedade, chamou muita atenção na época em que ele foi assassinado. Então, o coqueirinho, né, chamado Coqueirinho, na verdade o nome dele é Diego Sabino de Araújo, ele matou, foi o responsável, de acordo com a polícia, por atirar 4 vezes no João Felipe Oliveira Martins, de 23 anos. E ele morreu ali naquele local, mas o crime foi encomendado, de acordo com a polícia, teria sido encomendado por José Mateus da Costa Vieira. E ele teria morrido, né? O cabeleireiro teria morrido porque teria assistido a um dos crimes de José Mateus da Costa Vieira, que encomendou, pediu então para o coqueirinho matar o cabeleireiro. Mas aí tem vários nomes também nessa lista que também você aí de casa já deve ter ouvido falar aqui nas nossas reportagens. Então, o coqueirinho, né, o Diego, ele foi um dos mortos lá no CDPM 1 e lá foram 5 mortos. Entre eles, né, além dele, teve também o Fábio Queiroz Ferreira, Lucas Vieira Cavalcante, teve ainda o Jairo Alves de Figueiredo e o Luan de Lima Soares. Esse Luan, ele foi uma das pessoas que chegou a fugir do IPAT, né, naquela fuga em massa em janeiro de 2017. E aí a gente também tem os nomes, né, das pessoas que foram mortas lá no IPAT. Tem aí, por exemplo, entre esses nomes, tem, por exemplo, o Leonardo Marinho Araújo. Ele foi acusado, né? Ele foi preso suspeito de latrocínio. A vítima dele era o empresário José Ronan de Paiva, de 58 anos, que morreu em abril de 2017. Além dele, também tem o Rafael da Silva Ferreira, que foi preso, inclusive, na Operação Amazonas, em dezembro de 2017. Tem ainda o Jonathan de Oliveira Procópio, que ele era responsável, de acordo com a polícia, por uma série de homicídios lá no bairro Cidade de Deus. Teve ainda o Alisson Fontura Silva, que foi preso por assaltos. Bruno de Oliveira Araújo, ele foi preso em uma operação grande lá em Presidente Figueiredo por tráfico de drogas. Teve ainda aí na próxima tela, a gente tem, por exemplo, o Sérgio Augusto da Silva Batista, tem o Guilherme Ferreira Coelho, Paulo da Silva Oliveira, Gabriel Hilário Lopes de Jesus. Na próxima tela aí a gente tem o Thiago Moreira Lima, Luiz Mário Martins Figueira. Tem ainda mais embaixo aí o Marcos Railson da Encarnação Coutinho. Ele é responsável por um crime que também chamou muita atenção. Em setembro de 2016, ele teria feito uma dona de casa refém, chamou muita atenção na época. Teve ainda o Moisés da Silva e Silva, Jefferson de Oliveira Brandão. Lá no Compage tem os nomes de Bruno Borges Gonçalves, Tiago Paiva Amâncio, Demerson Evandro Santos da Silva. Na UPP, né, na unidade prisional do Puraquequara, Anderson Barros de Oliveira, John Wagner Souza de Silva, teve ainda Pablo Roberto Nascimento Ferreira, Emerson Mateus Pinto da Silva. Então, esses nomes todos já estão em conhecimento das famílias, que já sabem realmente quem são essas pessoas e já vão, na verdade, poder cobrar, né, um pouco disso. A gente ainda aguarda, na verdade, porque muitos desses corpos, né, devem ainda demorar um pouco. Essa semana a gente viu mais cedo no link ao vivo da Juliana, mostrando realmente que vai demorar um pouco ainda para esses corpos serem liberados lá do Instituto Médico Legal. E a gente, claro, vai acompanhar toda essa história, não é mesmo, Adriane? Com certeza, Tamires, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, porque agora estou recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima. Seja muito bem-vindo ao programa, um excelente dia. Bom dia, Adriane, bom dia também aos telespectadores. Situação extremamente complicada, ganhou uma repercussão nacional e até internacional, já essas mortes. O número de mortes é muito próximo ao número de mortes do que aconteceu em 2017, em 1º de janeiro, da rebelião. Diferente do que aconteceu em janeiro de 2017, dessa vez não é uma rebelião, pelo menos não é tratada dessa forma. O que está acontecendo, né? No domingo, a gente chegou a acompanhar e noticiou que aparentemente seria um caso isolado, a morte dos 15 detentos, uma rixa interna. Ainda é esse problema entre criminosos que está gerando essas mortes todas nas outras unidades? É o que a gente identificou, que é uma briga entre criminosos que fazem parte de um mesmo grupo. No domingo aconteceu uma situação atípica, nunca havia acontecido no estado do Amazonas, no sistema prisional, porque as mortes aconteceram na frente dos parentes no momento da visita. E no início do ano nós montamos um grupo de intervenção prisional, que deu uma resposta muito rápida no domingo. O tempo de resposta foi de 3 minutos.
Assim que aconteceu a situação, em 3 minutos o grupo já estava lá e em 45 minutos a situação foi controlada. Diferente de 2017, não houve domínio de nenhuma cadeia, não houve domínio de telhado, não houve fuga, não houve entrada de nenhum armamento, de nenhuma arma de fogo. Os crimes aconteceram por asfixia, ou com uso de corda, ou com uso de lençol. Usaram também escova de dente como arma, né? Transformaram a escova no estoque. E as mortes de ontem, na segunda-feira, aconteceram dentro das celas. Estavam todos os detentos dentro das celas. Eram os companheiros se matando ali, pessoas que até então eram aliados no mundo do crime. E nós não sabíamos, ainda não tínhamos identificado quem seriam os autores e também quem seriam as vítimas. E à medida em que nós entramos nos presídios, nós começamos a identificar essas pessoas que estavam juradas de morte. Nós retiramos das celas pelo menos 200 detentos que estavam jurados de morte. Porque esse massacre poderia ter sido muito maior. Sim, inclusive o massacre estava programado, essas mortes estavam programadas para acontecer na madrugada de ontem para hoje. É que as nossas equipes se anteciparam e entraram nas unidades prisionais para fazer todo aquele trabalho de revista e de recontagem dos presos. Nós, inclusive, já identificamos os mandantes desses crimes e já pedimos para o ministro Sérgio Moro. Ontem eu conversei com o ministro Sérgio Moro e vamos encaminhar para presídios de segurança máxima. Essa semana, 9 já devem ser encaminhados. Inclusive, o ministro publicou nessa madrugada, na sua conta no Twitter, a confirmação de que já está a caminho, né? A gente, inclusive, tem um print dessa publicação, está importando para você. Ele diz que está a caminho. Vamos também disponibilizar vagas dos presídios federais para a transferência das lideranças envolvidas nesses massacres. Responder uma publicação feita na página oficial do Ministério da Justiça e de Segurança, confirmando, portanto, essa força-tarefa que já deve estar chegando aqui. Deve chegar ao longo do dia de hoje? Já tem alguma previsão? Já tem uma equipe aqui, que é uma equipe precursora. Essa equipe chegou ainda no fim de semana, né? No domingo, teve aqui para uma avaliação. Hoje devem estar desembarcando aqui pelo menos 20 homens. E a expectativa é que até o final dessa semana, 100 homens da segurança, dessa força-tarefa, estejam aqui. E é bom lembrar que esses homens estão vindo para reforçar o trabalho que já é feito pelo grupo de intervenção prisional, uma vez que o governo federal tem um aparato muito superior, muito maior para nos dar esse suporte. As intervenções da segurança foram de imediato, tanto no domingo quanto ontem. Se agiu muito rápido, mas não foi possível conseguir evitar essas mortes. Diferente do que aconteceu em 2017, a medida da SEAP, na época, foi separar os presos por facção. Quem era do PCC foi para uma outra unidade prisional para garantir que, dessa forma, as vidas não fossem ceifadas. Nesse caso, por se tratar de uma mesma facção, de brigas entre pessoas que até então eram amigos no mundo do crime, tem alguma alternativa para tentar evitar que essas mortes continuem acontecendo dentro dos presídios? O que aconteceu é que nós separamos esses presos que estavam ameaçados de morte, isolamos eles e isolamos também os mandantes desses crimes. Os líderes não têm comunicação com os demais agora? Não tem. Agora, é muito complicado, ou era muito complicado impedir uma morte dessa, porque eram próprios companheiros de cela que estavam se matando. Então é muito difícil e a gente só evitou algo pior porque nós se antecipamos a essa situação. Ontem à noite foi montado também um gabinete de gestão de crise, né? Como é que vai funcionar esse trabalho? Nós montamos no dia de ontem um gabinete de crise para acompanhar todas essas ações. E a partir de 8 horas agora, a cada 30 minutos, nós vamos emitir um boletim atualizando as informações, inclusive chegada da Força Nacional, da Força-Tarefa, a liberação dos corpos que está acontecendo lá no Instituto Médico Legal, informações para os familiares, informações do sistema prisional. O sistema prisional, nesse momento, está controlado e esse gabinete de crise ele vai se reunir na hora que for necessário para tomar decisões importantes nesse sentido de intervenções no sistema prisional. Você acredita que com essas medidas hoje não deve haver mais nenhuma morte nos presídios? Nós esperamos que sim, que não haja. Não tem hoje como nenhum governador ou qualquer secretário de administração penitenciária de qualquer estado garantir que não haja morte no presídio. Essa situação que aconteceu nesse domingo, por exemplo, foi uma situação atípica. Aconteceu no momento em que
havia a visita, né, na presença dos parentes. As mortes de ontem também aconteceram dentro das celas, mesmo sem arma. Algumas mortes foi ali no Mata-Leão. Um preso pegou o outro e enforcou até a morte. Foi isso que aconteceu. Então é muito complicado você prever algo nesse sentido e evitar uma morte como essa. Agora, essa questão de ser algo atípico é porque normalmente os próprios bandidos, os mundos do crime têm um código de conduta, têm um código de ética e eles geralmente protegem os seus familiares durante as visitas e evitam que aconteçam coisas como essa, né, na frente deles, dessa exposição toda, e dessa vez não houve essa preocupação por parte deles. Em 2017, praticamente os visitantes foram todos expulsos de dentro da unidade prisional para que não presenciasse o massacre que estava prestes a acontecer. A questão dos familiares, principalmente, é algo que ontem e também no domingo teve grande repercussão, principalmente do lado de fora das unidades, tanto na entrada da UPP quanto lá no complexo, no Compage, ali no quilômetro 8, o desespero, a tentativa de montar a barricada para tentar informação. Esse gabinete que foi montado ontem, vai solucionar esse problema de, em uma situação de crise, numa situação de conflito, dar uma informação, dar uma atenção mais imediata a essas pessoas que ficaram lá fora? A gente percebeu, por exemplo, que quando o comandante foi até lá fora e conversou com a imprensa e com os familiares, os ânimos se acalmaram aqui naquele momento, de terem uma perspectiva de quando receberiam informação. Essas informações devem ser mais instantâneas à medida que forem apuradas para as pessoas que ficam do lado de fora, que acabam sendo as pessoas que mais sofrem diante desse cenário? As informações foram disponibilizadas pelo governo assim que elas tinham sido apuradas. Com relação, por exemplo, ao episódio que aconteceu ontem, à medida em que os corpos iam sendo identificados, eles eram comunicados aos familiares. Há um processo para que isso aconteça, para a identificação de cada detento. Nós divulgamos a lista com todos os detentos que foram mortos. Os parentes já foram comunicados, inclusive vão ser comunicados por telefone passo a passo do que está acontecendo, inclusive com relação à liberação dos corpos. Nós tivemos que disponibilizar um caminhão frigorífico da Secretaria de Segurança Pública para armazenar os corpos de ontem. Há um procedimento, há um rito legal que precisa ser obedecido lá no IML, como identificação de arcada dentária, identificação visual por parte do familiar, a questão da comprovação de parentesco com aquela vítima. Esses são ritos legais que precisam ser obedecidos. E não adianta todo mundo ir lá para o Instituto Médico Legal, que só vai tumultuar a situação. Então, nós já conversamos com as famílias e a gente entende o desespero nesse momento das famílias, mas há um procedimento que a gente tem que seguir e a gente vai trabalhar e está trabalhando com a maior celeridade possível para liberar esses corpos. Inclusive, 12 corpos já foram liberados daqueles do domingo. Já foram liberados para os parentes. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço, Adriane Diniz. Daqui a pouquinho, às 8 horas, estou reunido com as forças de segurança do Estado para que a gente possa definir quais as estratégias que serão tomadas ao longo do dia e, a partir das 8 horas, a cada 30 minutos, vamos emitir um boletim com um avanço de tudo que está acontecendo. Recebi hoje o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, falando sobre o massacre que aconteceu nas unidades prisionais aqui da capital. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Daqui a pouco a gente traz informações sobre a greve dos rodoviários que pode ocorrer ainda hoje. Eu volto já já.